O Galaxy A16 é a melhor opção de smartphone básico da Samsung. Fala pessoal, aqui é o Marcel do canal Barachutech e no vídeo de hoje eu vou trazer as minhas impressões de usuário após 3 meses de uso desse smartphone e também comentar um pouco sobre as suas especificações, trazer alguns testes de benchmark, testes em jogos e por fim trazer a minha opinião se vale ou não a pena adquirir esse produto. Mas antes, já carrega o dedo no like, que isso ajuda bastante para divulgar esse vídeo. E se você é novo por aqui, já deixa a sua inscrição e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Agora vamos ao que interessa e bora pro vídeo. Você acabou de formatar o seu computador e precisa ativar o seu Windows ou pacote Office de forma segura? Eu apresento para vocês o site do CaseFan. Lá você encontra licenças OWIN originais da Microsoft para o Windows 10 e 11 e também para o pacote Office com várias versões diferentes. Para melhorar ainda mais o preço, utilizem o cupom de desconto BH50 para obter 50% de desconto na licença do Windows e BH62 para obter 62% de desconto no pacote Office. E atenção para acessar o site oficial casefan.com. Quaisquer outros domínios com sufixos diferentes, inclusive .br, são falsos, podendo levar a fraudes causando prejuízos financeiros. Para mais informações, confira os links na descrição. Iniciando pelo unboxing do aparelho, ele foi adquirido há cerca de 3 meses atrás. Essa é a versão mais básica de 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Porém, já conta com a rede 5G. Abrindo a caixa, temos aqui o aparelho com algumas das principais especificações nessa etiqueta. Ele possui um guia rápido com algumas informações técnicas dessa versão que eu vou explicar mais para frente. A fonte de alimentação que acompanha é a padrão da Samsung de 15 watts, porém ele suporta carregamento rápido de até 25 watts. Tem um cabo de alimentação USB tipo C e um pino para abrir a gaveta do chip. Agora vamos conferir como que é esse aparelho aqui, mais algumas especificações. Ele conta com uma tela grande de 6.7 polegadas Full HD+, Super AMOLED com a taxa de atualização de 90 Hz. Um conjunto de 3 câmeras, a principal de 50 megapixels, a ultra wide de 5 megapixels e uma macro de 2 megapixels. Na lateral temos a gaveta para até 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Na parte de baixo temos a entrada e saída de áudio e a porta USB tipo C para carregamento e transferência de dados. Na outra lateral temos os botões de volume mais e menos e o botão de power que possui leitor de impressão digital. Sobre o seu software, ele vem com Android 14 e o One UI 6.1. A Samsung promete até 6 atualizações de software. A primeira delas já foi essa semana, então a gente já está com o Android 15 e o One UI 7.1. Então pensando em longevidade, se você conseguir utilizar o aparelho para funções básicas, você não utilizar ele em questão de desempenho, você vai conseguir utilizar ele por mais 6 anos. Só que logicamente o seu hardware nesse meio tempo vai ficar bem obsoleto. Principalmente essa versão aqui de 4 GB e 128 de armazenamento. Mas se você comprar a versão que é com 8 GB e 256 de armazenamento, você vai conseguir levar esse celular por mais tempo. Em relação ao processador, ele é equipado com o Exynos 1330 e a GPU Mali G68, que foi lançado em 2023 e já equipou o Galaxy A14, tá? Então é um processador aí que a gente já conhece e ele tem um desempenho mediano aí no caso para jogos, mas ele é um bom processador aí para a gente ter tarefas básicas aí do seu dia a dia. Quando ele é equipado com 8 GB mais 256, a gente vai ter um desempenho aí mais satisfatório. Porém, nesse modelinho aqui que eu testei, que eu estou utilizando atualmente, ele já tem um desempenho bem interessante. Tá? Então, para aplicações básicas do dia a dia, até para jogos também, ele está se mostrando muito eficiente. No caso de jogos, eu não costumo rodar jogos muito pesados no celular e eu vou trazer um teste aqui de benchmark num jogo que é um pouquinho mais pesado, que é o Asphalt, tá? E vamos ver como que ficou o desempenho dele aqui no Galaxy A16.
Agora, outro teste de benchmark que eu gosto de trazer é em relação ao Antutu, né? Então esse daqui foi o resultado do teste de benchmark com o Galaxy A16, né? Essa foi a pontuação que a gente conseguiu com esse aparelho. E também agora vou deixar aqui do outro lado alguns smartphones na mesma faixa de preço, né? E a sua pontuação aqui neste programa. Então, o que vocês acharam, né? Se está bom a pontuação aí do Galaxy A16, né, em relação aos seus concorrentes. Agora, em relação à bateria, né, que vem sendo um ponto fraco aí desses novos celulares da Samsung, esses de entrada, né? Que nem o Galaxy A25, né, que eu tenho também aqui. Ele é um celular que não tem uma bateria muito eficiente. Então, eu utilizo sempre no modo economia de energia, né? Então a minha tela é de 120 Hz, ela cai para 60 Hz. Eu até prefiro utilizar a tela em 60 Hz, mas o desempenho do processador também é limitado aí a 70%. Isso daí faz com que eu consiga utilizar o celular com um uso moderado a alto durante o dia inteiro. Se eu deixar ele fora do modo de economia de energia, ele é capaz aí que não dure, né, o dia inteiro se você ficar mexendo com muita frequência, assistindo vídeo, enfim. Agora o Galaxy A16, ele já tem um desempenho um pouco melhor, mas não é tanto em relação ao A25, tá? Então você também consegue rodar aí o dia inteiro, até sem o modo de economia de energia ativado, você consegue utilizar ele por um período aí do dia todo, e no final do dia aí você vai ter que fazer o carregamento. Então isso daí vem sendo uma tendência das baterias aí da Samsung em relação aos novos modelos. Esse modelo também conta com 5.000 mAh, que nem o A25, só que ele consegue ter um pouquinho mais de eficiência energética. Bom, em relação ao conjunto de câmeras, eu gostei bastante das filmagens e das fotos com o A16. Eu vou deixar alguns exemplos aqui de filmagens em 1080p, 30 fps e também algumas fotos aqui com a câmera principal e com a câmera selfie, para a gente ver mais ou menos como que fica o resultado das filmagens das fotos. O ponto negativo é que a filmagem ela não tem 4K e também não tem 1080p 60 fps, tá? Que isso daí já tem na versão do A25. O A16 já não tem essas especificações de filmagem, mas o ponto positivo é que eles conseguiram manter a estabilização, né? Isso daí que eu acho mais importante, a gente ter estabilização, né? Porque filmagem sem estabilização a gente vê que perde muito a qualidade, tá? Então pelo menos isso eles conseguem manter nesse modelo de entrada, mas a gente não tem essas opções mais avançadas aí de filmagem com maior resolução. Agora em relação às conectividades, então a gente tem essa versão aqui 5G, tem o Wi-Fi AC com 5 GHz de banda e também o Bluetooth 5.3. Então são as especificações aí mais atuais. Isso daí não tenho o que falar em relação à conectividade. Em relação ao som do A16, ele é apenas um som mono. Ele tem o alto-falante na parte de baixo e ele conta com 2 microfones, um embaixo e um em cima, que melhora aí o cancelamento de ruído. Bom, ele também não conta com a entrada para fone de ouvido P3 e a certificação dele é a IP54, que basicamente vai proteger contra respingos de água e poeira. Então ele não aguenta ser submergido na água. Bom, agora em relação ao preço desse aparelho, ele na versão de 4 GB está abaixo dos R$1.000. É uma opção interessante, mas eu sempre recomendo que você compre a versão um pouquinho melhor de 8 GB com 256 de armazenamento. Mas essa versão aqui de 4 GB não é o suficiente para o celular dessa geração? É o suficiente, porém fica muito no limite, né? Então daqui a uns anos pode ser que você não consiga utilizar ele com muita eficiência, né? Então se você quer um pouquinho mais de longevidade, você já pega o modelinho de 8 GB e 256 de armazenamento. E qualquer uma dessas opções aí vai ser interessante, né? Para quem não está podendo gastar muito, é uma ótima opção de smartphone de entrada, sim. Você já consegue tirar fotos bacanas, né? Você consegue fazer vídeos com estabilização e você já tem as tecnologias aí mais recentes de Wi-Fi, conectividade 5G. Você consegue fazer pagamentos NFC, tudo isso, né, num celular bem custo-benefício.
tá bom? Então eu considero uma ótima compra o Samsung Galaxy A16 e eu quero saber agora de vocês, a opinião de vocês, se vocês têm esse aparelho, se vocês estão gostando desse aparelho, se vocês estão pensando em comprar. Deixe tudo aqui nos comentários, né, que eu quero saber de vocês agora. E se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês ajudem e deixem aquele like que ajuda a divulgar bastante aqui no YouTube. O like é muito importante pra gente. E também, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal Baracho Tech. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.